Cuidar da saúde dos animais é mais que um compromisso. É uma missão que envolve a vida, o bem-estar e o futuro de todos que estão no campo. A UCBvet Saúde Animal leva essa missão a sério ao oferecer soluções para diversos tipos de doença. Hoje nós estamos recebendo o Marciel da UCBvet e nós vamos falar sobre um tema que a marca entende bastante: diagnóstico no campo. Como identificar os problemas e agir diante de cada um deles. Marciel, seja bem-vindo ao Me Conta Bertofio. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigado, Iris. Para nós também é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Além de representante de técnico comercial, também sou médico veterinário, então a gente vai fazer um bom bate-papo aí. É isso mesmo. Marciel, nós vamos falar hoje sobre diagnóstico no campo. É muito importante o produtor, o representante, quando estiver oferecendo algum produto, saber identificar e agir diante de cada situação, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os principais sintomas assim, que você nota aí durante toda a sua experiência trabalhando no campo, trabalhando na UCBvet? Conta pra gente os principais sintomas. Bom, existem vários sintomas que são muito parecidos hoje em diversas patologias, né, nos animais. Mas nós temos aí uns clássicos que são febre, dor, apatia, né, queda de pelo, que é a alopecia, dor, rubor, que também faz parte dentro de uma inflamação, dentro de uma patologia. Então, a gente saber diagnosticar o sintoma clínico para determinado tipo de patologia é o ideal para a gente entrar com o tratamento correto para esse animal. Quando o animal está mais parado, abatido, quais sinais a gente precisa observar? Porque às vezes só de estar cansado, parado, pode não significar alguma coisa mais grave. Mas o que a gente precisa observar diante disso? Além de observar, a gente tem que fazer o exame clínico, que é o ideal. A gente colocar, ver se o animal está com febre ou não, se ele tem algum tipo de anemia, né, que é a falta de sangue no organismo. Se o animal está com queda de pelo, a gente passa a mão no animal, vê como é que está essa alopecia que está nesse animal. Se ele está com dificuldade respiratória ao caminhar, se a gente correr com esse animal, se ele vai ter uma dificuldade em não executar o tipo de exercício. Então, são minuciosos tipos de sintomas clínicos que a gente tem que ficar de olho para ter realmente certeza do que a gente está tratando. E diante desses sintomas, né, do cansaço, apatia, junto da falta de apetite, quais doenças podem estar por trás disso? Bom, nós temos pneumonia, que causa um cansaço excessivo nos animais devido, né, ao sistema respiratório. Nós temos a tristeza parasitária bovina, que é uma doença do carrapato, que é muito comum no campo. Nós temos a piroplasmose, que também é uma doença que acomete muito a falta de sangue nos animais. E esses tipos de sintomas são muito parecidos, porém são doenças diversas, né, que aparecem. São sintomas iguais, idênticos a um para outro, mas porém pode ser algum tipo de patologia que é bem diferente de uma da outra. Sim, tem ali aqueles sintomas iniciais, né, para a gente ficar preocupado, mas precisa fazer o exame clínico. A tristeza parasitária bovina, por exemplo, é uma doença que é muito cometida em animais jovens, né, que não tiveram contato ainda com o carrapato, que é o transmissor da doença. Porém, ela é muito semelhante à pneumonia, que também causa uma dificuldade respiratória no animal. Um diferencial que a gente tem é fazer o exame clínico. O animal fica com uma boca branca, que é um sintoma que a gente fala. Ele fica com dificuldade respiratória, não consegue andar e nem correr, dependendo do tipo de atividade que a gente faz, para ver se realmente esse animal está com dificuldade em respirar. E a falta de apetite é sempre um sinal preocupante? É sempre preocupante, porque o animal tem que sempre estar comendo para ter produção, né? Tanto na fase inicial, como um bezerro que após o nascimento, ou até 30 dias, ou também animais adultos. Quando o animal para de comer, que está confinado ou que está a pasto, a gente percebe que tem alguma coisa de errado ali. Aí é onde a gente tem que identificar. A gente consegue identificar, Marciel, se a perda de peso no animal é alguma falta nutricional, parasitária ou alguma situação infecciosa? Consegue, porque no exame clínico a gente consegue diagnosticar isso. Por quê? É o que eu falei, o exame clínico vai mostrar, a gente vai ver se o animal tem febre, a gente vai ver se o animal tem dor em algum membro, a gente vai fazer a auscultação desse animal para ver como que o pulmão está funcionando direitinho, o coração está funcionando. No caso dos bovinos, o rumen também é um indicativo nosso, principalmente na questão de nutrição, né? Se está trabalhando direitinho, se está tendo os movimentos peristálticos contínuos que a gente tem de avaliar. Então é importantíssimo esse exame clínico que a gente faz nos animais.
E existe algum sintoma assim que é ignorado pelos produtores inicialmente, mas que se a gente observar logo no início, tratar, evita um problema mais grave lá na frente? Com certeza. Infelizmente, os produtores hoje eles têm uma grande dificuldade em passar esses casos clínicos para os veterinários, para os profissionais. Por quê? Eles têm a automedicação. Então, eles pegam o medicamento e fazem pensando que seja um tipo de doença. Vou medicar esse animal porque eu estou desconfiado que seja pneumonia. E na maioria das vezes não pode ser pneumonia. Não entra com o tratamento ideal, o animal fica mais debilitado ainda. Então, nós temos vários sintomas hoje aí que o animal desenvolve, que pode ser patologias sérias, porém o proprietário fica esperando, aguardando esse animal melhorar para não levar um profissional lá para ter o diagnóstico correto. Sim, e aí que está um dos erros, né? Porque cada solução oferecida ao animal é indicada para uma situação específica. É um grande erro o proprietário fazer isso, porque ele está, além de estar causando uma certa resistência no organismo desse animal, tentando tratar um tipo de bactéria, um tipo de micro-organismo, ele pode estar dando vida a mais para esse micro-organismo dentro do organismo animal. Sim. E a hora que ele precisar dessa determinada base, por exemplo, para tratar a patologia correta, ele não vai ter sucesso porque o animal já vai ter uma certa resistência no metabolismo animal. Assim como a automedicação é prejudicial para a saúde humana, para a saúde animal. Totalmente, também é. O ideal é a gente diagnosticar o tipo de patologia e ser certeiro com o tratamento correto. Marcel, e como que a UCBvet entra nesse assunto? Qual que é o papel da marca ao oferecer as soluções que oferece? Iris, a gente trabalha a campo com prestação de serviço, a gente tem um promotor técnico que faz as visitas técnicas nas fazendas e, de antemão, a UCBvet é uma empresa que está há 108 anos no mercado brasileiro. Então, é uma empresa que é 100% familiar, assim, carrega um DNA, assim como a Bartolfil, familiar também. Então, nós temos hoje as principais ferramentas para trabalhar e ter o diagnóstico correto dessas patologias que são corriqueiras no dia a dia da propriedade. Os produtos que nós oferecemos aqui hoje, aqui estão alguns deles, né? Para quais situações aí a gente pode indicar? Bom, nós temos a flunixina, que é um produto que é um anti-inflamatório, né? Não esteroidal, à base de meduminato de flunixin. É um potente anti-inflamatório, ele age na dor, ele age no rubor, ele age também, ele tem um efeito anti-endotóxico, que é isso? Nada mais é que ele carrega as toxinas causadas pelo micro-organismo para fora do corpo animal, trazendo uma recuperação mais rápida e também corta a febre do animal. Porque a febre é um sintoma clínico que hoje mais afeta e mais prejudica o animal nas patologias. Nós temos aqui flunixina, mas temos outras soluções que nós vamos falar sobre elas, apresentar as indicações, dar boas dicas no momento de interação que vem logo a seguir. Marcel, eu te agradeço pela participação aqui no nosso bate-papo, você trouxe boas dicas. E agora, para finalizar, assim, qual dica de ouro, qual informação você daria para os nossos representantes para auxiliarem aí na venda aos produtores, nas casas agropecuárias desses produtos? Bom, a melhor dica que tem é a prevenção. Então nós temos que procurar sempre prevenir antes de remediar. Então quando a gente faz um diagnóstico mais precoce, mais diante possível da situação, melhor será o caso no tratamento. Então melhor cura terá o animal na hora do tratamento. Então o ideal é a gente fazer uma prevenção antes, né? Ser mais precoce, ser mais certeiro no diagnóstico. O ideal é fazer a indicação correta para esse tipo de patologia que a gente quer tratar. É isso, pessoal. Se atentem às dicas do Marcel. Prevenir, identificar o problema e saber como agir corretamente. Marcel, muito obrigada mais uma vez. E eu que agradeço. Como eu falei, a flunixina apresentada aqui no nosso bate-papo é só uma das soluções que a UCBvet oferece, entre tantas outras. E agora nós vamos conferir um pouquinho mais sobre esses produtos. Isso mesmo, Iris. Então nós falamos da flunixina, que é um potente anti-inflamatório, né, que a gente tem no portfólio, porém a gente tem uma linha vasta de produtos dentro da linha Bartolfil. E agora nós vamos para as dúvidas dos participantes presentes. Meu nome é Aline e eu sou do Contact Center. Eu tenho uma dúvida. O Charm Dog, ele pode ser usado em gatos? Não, o Charm Dog tem apenas indicação para cachorro, para a linha pet, né? Porém, só para cães. Ele pode ser usado tanto para banho no animal, quanto também para banho no ambiente onde o animal vive. Eu sou Josele do Contact Center e minha dúvida é, qual a diferença do Sartop e do Timbaco?
Bom, o Sartop, os dois são para sarna, porém uma para sarna demodesca, que é uma sarna que não coça, né? E o diferencial de um para outro é que o Sartop é a base de sulfuran, ele é produto indicado especificamente para uso tópico no local da sarna, porém o timbaco ele é a base de benzoato de benzila. Ele também pode ser usado tanto tópico no animal, tanto também diluição para banho no animal ou também no ambiente onde o animal vive. Meu nome é Natália, sou do Contact Center. E a minha dúvida é, a ocitocina pode ser aplicada com seringa automática? Ela pode ser aplicada sim, porém pode ser um custo maior, né, do produto que a gente está aplicando, um desperdício maior também por conta da dosagem dela. A indicação dela é de 0,5 ml a 1 ml por animal. A dosagem da seringa automática, a gente não consegue pressurizar isso com mais certeza. Meu nome é Sheila e eu falo do Contact Center. E a minha dúvida é, o medicamento Placentina, ele tem carência? Não, Placentina não tem carência, não tem resíduo. É um produto que é muito utilizado na prevenção, né, da retenção de placenta nos animais. Ele tem uma ação aí de 8 a 12 horas após o parto e ele não tem contraindicação também. O Fenodral, ele pode ser usado em cavalos de competição? Pode sim. O Fenodral é um potente estimulante do metabolismo animal e ele tem um diferencial de alguns outros produtos no mercado que ele não tem doping, ou seja, ele pode ser usado a 1 hora ou a cada 30 minutos antes da prova, de qualquer tipo de prova, seja de laço, prova de tambor, team rope, ou seja, ele não pega doping, né? É mais uma utilidade que a gente tem dentro do uso do Fenodral. O Sorovita pode ser usado em cães de grande porte? Não, o Sorovita não tem indicação para a linha PET, o Sorovita tem apenas indicação para bovinos e equinos, principalmente em animais desidratados que estão com problemas de intoxicação alimentar, intoxicação por planta tóxica ou por algum tipo de intoxicação por picada de animal peçonhento. Então a gente não faz o uso do Sorovita Complex para linha PET, para animais PET de companhia. Qual a diferença entre o Mastizoane vaca seca e o Mastizoane vaca em lactação? Bom, o Mastizoane VL a gente usa para vaca lactação, né? O VL são vacas de lactação. O que é isso? Para tratamento de animais com mastite. O Mastizoane VS, a gente fala que é o Mastizoane vaca seca. A gente vai usar nos animais que estão após a lactação, aqueles animais que vão descansar para a próxima lactação. O Mastizoane VS tem uma ação de prevenção para que os animais não venham a ter uma próxima lactação com a mastite, que é a inflamação da glândula mamária. Saber como identificar os sinais do animal e saber como agir diante de cada situação é muito importante para oferecer o produto certo. Mas outra dica muito importante é ficar atento às vendas sazonais. Produtos que podem ser vendidos em estação ou épocas do ano diferentes. Não é isso, Marcel? Bom, dentro da linha do CBVET nós temos alguns itens que são de período sazonal. E de antemão, esse período agora, que é o período de inverno que a gente trabalha aí de maio, que vai até setembro, outubro, várias doenças acometem os animais, por quê? Desnutrição, o pasto está mais seco, o animal tem uma baixa disponibilidade de forragem, então tem várias doenças oportunistas que a gente fala, que vêm e acometem os animais. Nós temos uma principal hoje nos rebanhos brasileiros, que é a papilomatose. É uma doença causada a vírus, que não tem cura, mas a gente tem um controle dela, que ela comete não só o indivíduo, mas porém ela pode ser transmitida através do sangue, através de fômites para outros animais. Então é uma doença que a gente tem que ter um controle bem rigoroso dela. Dentro da nossa linha nós temos o Verrutrate, que é um produto que vai controlar esse tipo de papilomatose, que é uma doença causada a vírus, que é uma verruga. Ela é muito comum, né, nos currais, é muito comum nos rebanhos brasileiros. O Verrutrate, ele, além de tratar essa verruga, ele também tem uma ação preventiva. A gente faz uma aplicação a cada 7 dias, totalizando aí 4 aplicações no total. Então é interessante e muito importante a gente ter o diagnóstico dessa doença e tratar o quanto antes, que a prevenção sempre vai ser melhor do que remediar. Então nós temos a nossa linha aí, o Verrutrate, que é o tratamento da papilomatose, a famosa verruga. Espero que vocês tenham aprendido bastante aqui no nosso bate-papo sobre diagnóstico no campo e que levem bons argumentos de venda na hora de oferecer os produtos da UCBVET Saúde Animal. Agora vamos ver juntos um depoimento gravado com um dos nossos representantes na nossa Convenção Nacional de Vendas desse ano. Vamos ver qual rostinho vamos ter por aqui hoje.
Eu me chamo Altemir Lucas Lopes, sou da cidade de Juiz de Fora, estou na Bartolfil há 21 anos, tá? Lá na época ainda que Sozera, o carro-chefe dessa empresa, e São Antônio e a turma toda que a gente conheceu. É uma empresa de família e foi uma caminhada aí de 21 anos, que nós estamos nela aí no dia a dia e também fazendo esse trabalho aí. Hoje a minha filha trabalha aqui, foi eu que na época que ela queria trabalhar em outro lugar, eu falei, vamos para lá. Eu estou muito satisfeito, ela está muito satisfeita. A recepção sempre muito agradável, muito família, sempre recebendo a gente bem, sempre tratando a gente com carinho. Meu nome é Leslie, sou de Juiz de Fora também, estou na Bartolfil há 5 anos. Na época, eu sou formada em administração e finanças e na época eu saí de uma outra empresa e aí meu pai falou, vamos para Bartolfil, vamos trabalhar, já via o jeito dele trabalhar, via que era com empolgação, com motivação, vestindo a camisa, que é uma empresa que te dá toda a assessoria, que é uma empresa que te dá o treinamento, é uma empresa que está junto, que trabalha com você, equipe mesmo, né? E entrei. Para mim foi muito desafiador. Eu entrei na época da pandemia, as lojas praticamente todas fechadas, para formar uma carteira, para formar uns clientes. Quando eu entrei, não tinha carteira, né? Eu formei os meus clientes, os clientes novos. Peguei bastante cliente que já era cadastrado, mas tinham mais de 120 dias, mais de 160 dias que não compravam. E hoje eu posso falar que tem uma carteira consolidada, que isso tudo eu agradeço aos ensinamentos do meu pai, que está aí na história há 20 e tantos anos, e que todo dia a gente brinca que é um treinamento mútuo, né? Ele me fala uma coisa, eu falo uma coisa para ele, e a gente vai conversando sobre os atendimentos, sobre os clientes, trocando ideia de produto, de treinamento. E é uma empresa muito bacana em questão de nacional, é uma empresa que está aí há quase 80 anos, no ano que vem nós vamos fazer 80 anos de empresa familiar, uma empresa totalmente estruturada, consciente no mercado, que leva compromisso, seriedade, amizade com os clientes. Isso aí pra gente é fundamental, a gente conseguir trabalhar numa empresa que dá essa estrutura toda, né? É isso. Mais um conteúdo finalizado. O bate-papo com o Maciel foi sucesso e que a venda de vocês também seja. Estaremos de volta na sexta-feira que vem com mais um Me Conta Bartolfil. Aguardo vocês!